Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mosca Branca Dev. Hoje, mais uma vez, vamos falar um pouquinho aí sobre Pascal barra Delphi. Vamos tratar hoje de um assunto complementar ao assunto do Lasso4, que é o assunto de vetores, ou, como alguns costumam dizer, vetores de uma única dimensão, ou matrizes de uma única dimensão. Vamos então aproveitar o nosso beneficiário do vídeo anterior e vamos fazer aí alguns trabalhos com esse beneficiário. Eu vou então declarar aqui um beneficiário que eu vou chamar aqui de percentual ou comissão. Comissão beneficiário do tipo array, que vai ser da posição 1 à posição 5, e ele é do tipo of real. Muito bem, então é assim que se declara uma variável do tipo array, tá? Um vetor do tipo array. E aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aqui, vamos pegar aí esse nosso beneficiário e vamos fazer aí um alimento desse nosso vetor com algumas informações específicas. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui então a nossa comissão e eu vou também declarar mais um vetor que vai ser o nome beneficiário, que vai ser um array também de 1 a 5. Só que ele vai ser do tipo string. Aqui eu vou guardar o nome desse beneficiário. E posso ter ainda mais um vetor chamado código beneficiário, também do tipo array, também de 1 a 5, of integer. Ótimo! Agora então, eu posso dispensar essa minha declaração aqui de beneficiários de 1 a 5. Não preciso mais dela. E vamos então trabalhar com esses três vetores. Para começar, vamos então, vamos dizer assim, cadastrar o nome dos nossos beneficiários e também vamos dar um código para cada um deles. E aí vamos utilizar o laço for. Essa variável i eu vou tirar e vou colocá-la como posição, para ficar um nome mais entendível, mais intuitivo, tá? Porque aí, quando os nomes são mais entendíveis, a gente tem como trabalhar melhor. Então vamos lá. No nosso laço for, então eu vou botar posição, que vai receber de 1 a 5. Vou utilizar o nosso case para poder facilitar aí a construção. Case posição of.
E aí, quando o nosso case, melhor dizendo, quando a nossa posição for 1, nós vamos atribuir um nome e um código para o nosso beneficiário e assim por diante. Então vamos lá. Vou botar aqui um begin end. Então eu vou botar código beneficiário. Aí eu vou usar colchetes e vou indicar a posição. Eu vou dizer que ele vai receber o código 1 mesmo. E o nome beneficiário da posição, ele vai receber Abel. E vamos replicar essa estrutura. 2, 3, 3, 4. E aí vamos ter o nosso else begin end até o 5. Aqui vai ser o 2. Estou usando aqui Shift e Tab para poder recuar. Então, quando o índice for 2, nós vamos ter aí um outro nome. Eu vou botar Bruno. Quando o índice for 3, o código vai ser 3. Vou botar Késia. Quando o índice for 4, vou botar Fabiano. E aí, por último, vamos naturalmente assumir que vai ser a 5ª posição. Vamos botar aqui Leonardo. Muito bem. Então, nós temos aqui uma espécie de cadastro, de maneira bem simplificada, mas não deixa de ser. Temos aqui, então, um cadastro voltado para a nossa área de vetores. E aí podemos ter também o cálculo da nossa comissão. Então, vamos dizer que para a comissão do beneficiário Abel, agora já damos nomes aos bois, né? Vamos botar aqui um 0,2 de comissão para ele. Para o Bruno, posição 0,6. Para a Késia. Késia é uma boa funcionária. Então, dá 0,10 para ela, né? Que seria
equivalente a 10%. Para o Fabiano, que é um funcionário esforçado, dá aí um 0,7 para ele. E para o Leonardo, que seria aí o nosso trainee, vamos botar em um 0,2, 0,3, vai. de comissão. Então, repara que a construção utilizando vetores, ela se torna, em alguns casos, bem menos poluída. Eu consigo trabalhar de uma maneira bem eficiente aqui, né? Eu coloquei uma variável no laço for de nome amigável. Isso me ajuda muito, isso me favorece muito. E eu tenho então um casamento de case com for para a gente poder trabalhar. Agora, vamos então rodar aí esse loop e vamos acompanhar a evolução via debug dessa comissão, desse valor de comissão para esses beneficiários. Não estou utilizando aqui o salário mínimo, não tem problema. O nosso foco hoje realmente é tratar aí os vetores, tá? Como se já fossem um cadastro. Estamos focados aí já em vídeos futuros, já colocando essa turma toda aqui. Posição tipo integer. Vamos então rodar via debug para que a gente possa acompanhar como vai funcionar aí o nosso código. Deixa eu colocar o breakpoint e também vou colocar as views, né, as wedges. Então, o breakpoint está aqui. As nossas wedges eu vou botar aqui embaixo para facilitar a leitura. Vamos então colocar aqui debug add wedge cursor. Também o nosso beneficiário. Aqui é o nosso nome do beneficiário e a comissão do nosso beneficiário. Repara que não é complicado. Estamos falando aqui de um exemplo bem simples, em que eu tenho 3 vetores e com esses 3 vetores eu estou colocando aqui posições neles. Muito bem, vamos dar então o Start aqui, vou clicar no botão. E aí vamos para os termos aqui do Step Over. Então, a posição assume a posição 1. Aqui nos vetores, mais uma vez, temos lixo de informação. Vamos então agora avançar. O case vai testar qual é o valor da variável posição. E aí então agora nós vamos correr cada um desses itens. Então, a posição está no valor 1. Então, vamos olhar aqui, código, nome e comissão. Para aqui, ó, código do beneficiário. Agora a posição 1 recebeu de fato o valor 1.
né? Agora vamos mais um step over. Apareceu lá, ó, Abel, mais um step over. Agora apareceu ali o 0,2. Um pouco parecido com a vírgula, porque fica nessas questões aí de controles de região, e aí acaba dando uma pequena diferença. Vamos então para a posição seguinte. Volta o laço lá para cima. Agora a posição é a posição 2. Apareceu aqui um número 2 no código do beneficiário. Olha lá, apareceu o Bruno. E agora a comissão dele 0,6. E assim por diante. Então, agora a posição 3, apareceu o Kézia e o seu percentual de 10%, 0,10. De novo, na posição 4, nome Fabiano e o 0,7. E por fim, posição 5, Leonardo e a sua comissão. Com isso, então, nós temos aí a nossa posição toda completa, toda bonitinha, todos os 3 vetores devidamente alimentados, certo? Então é dessa maneira que a gente brinca aí com vetores associados ao laço for. E no caso aqui nós fomos auxiliados pelo case, mas eu poderia ter utilizado o if, eu poderia ter utilizado qualquer outra construção para poder trabalhar com vetores também. E eu coloquei aqui essa variável posição no lugar da variável x ou y, porque eu entendo que assim é mais amigável, né? Do que a gente ficar aí naquelas posições de que eu vou colocar o x, o y, porque às vezes até a ferramenta já me sugeriu assim, e aí dessa maneira eu vou trabalhar melhor. Então, não. Vamos colocar o nome então de uma variável que faça mais sentido, para que a gente possa depois dar manutenção no código de maneira mais tranquila, né? Mais completa, certo? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da explicação. Repare que um dos diferenciais da linguagem Pascal/Delphi é justamente essa simplicidade. A gente trabalha de uma maneira simples, objetiva, o código-fonte sempre organizado e a gente consegue aí um ganho de produtividade muito grande com uma estrutura que, quando bem organizada, ela simplesmente assim se torna um grande diferencial. O ambiente de desenvolvimento Pascal dentro do Delphi, ele é um ambiente muito organizado e também muito didático. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Nos dê uma força aí para o nosso canal crescer. Temos um projeto longo pela frente. Um grande abraço e fiquem com Deus.